Oi, gente, eu sou Giana Matiasi, jornalista, e com 15 anos de profissão, eu decidi fazer uma transição de carreira. Me tornei empresária e com um único propósito, o meu bem-estar. Antes de começar, eu convido você para fazer algo bem simples. Inspira, segura um pouquinho e solta. Esse é o Respira, um podcast que fala de saúde. Saúde física, saúde mental, fala mesmo de bem viver. Tudo isso sem pressa, sem culpa, sem aquelas fórmulas mágicas que na maioria das vezes nem funcionam. E nesse mês de março, é claro que a nossa temática somos nós, mulheres. E para isso, nesse episódio de hoje, eu tô com duas poderosas aqui. Isilda Spolador, que é fundadora do Palácio das Artes e Essências e também do Palácio Palácio Ateliê Cursos. É isso, né? É isso. Palácio Ateliê Cursos, Palácio das Artes e Essências. E além disso, eu também estou aqui com a psicóloga Bruna Freitas. Por quê? Porque a gente vai falar das artes manuais, do artesanato, seja lá o crochê, o macramê, aquelas coisas que fazem a gente sair dessas telas aqui do celular, gente, que a gente ficou viciado e nos deixou mais ansioso, né? A gente ficou mais ansiosa e agora cada vez mais, né, Isilda? O pessoal tá buscando mesmo as artes? O artesanato hoje é chamado terapia para o burnout, né? Então, eu também fiz transição de carreira. Eu sou engenheira química, mas eu acabei caindo no comércio, porque eu gosto de relações humanas, gosto de receber, de ouvir o outro. Então, aí a empresa que a gente criou tem o perfil de faça você mesmo, né? Então, um dos setores da nossa loja é o setor de artesanatos, faça você mesmo. E oferecemos os cursos, todas as técnicas. E a maioria dos clientes que chegam lá é por indicação terapêutica, que hoje em dia o corre-corre, né? As pessoas querem relaxar, né? Pessoas solitárias. Então, inúmeros são os benefícios do artesanato. E você, então, experimentou isso tudo? Quer dizer, você tinha uma carreira, resolveu mudar de área, sentiu essa necessidade? Um pouco sem a necessidade. Como eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu fui para a área de vendas, né? Em vez de ficar num laboratório, dentro de uma fábrica, acabei caindo na área de vendas com o meu sócio. E pegou esse seu conhecimento. Aí fomos empreender. Usamos nossos conhecimentos da área da química. A nossa loja também ensinamos muitas receitas da área de química, né? Por exemplo, fazer perfumes, né? No início nós tínhamos um slogan, cria seu próprio negócio, vem aprender a fazer perfume e ganhe uma renda extra. E isso deu muito certo. E surpresa nossa foi que os clientes começaram a requisitar materiais para artesanato, nesse mesmo conceito, oferecendo cursos. E rapidamente, então, inserimos também esse segmento e não paramos mais. As aulas eram feitas assim, num espaço pequeno, dentro das lojas, e foi crescendo a demanda, né? Então nós vimos que tínhamos que criar um espaço melhor, que o cliente merecia ter uma experiência melhor. Aí planejamos criar um ateliê e acabamos de tirar do papel. A gente acabou de inaugurar um ateliê, um espaço muito grande, bem confortável, climatizado, bem iluminado, com muito conforto, várias salas, cada sala funciona uma técnica. E esse espaço comporta 80 alunos simultaneamente, dividido nas salas, né, técnicas diferentes. Oferecemos 15 técnicas distribuídas durante a semana. E lá tem também um refeitório. Muitos alunos ficam o dia todo, então não vão para casa almoçar. Elas levam o almoço e almoçam juntas. E então isso é maravilhoso. Desenvolvendo uma amizade ali. Exato. Para se comunicar, né, criar relacionamentos é maravilhoso. Para quem se sente sozinha em casa, né, a relação social. Então vai criando vínculos, fazendo amizade. E lá vira um clubinho, né? São muitas as conversas, as risadas, comemoram aniversários.
se confraternizam. Olha só, antes da gente continuar falando um pouco mais do Palácio Ateliê Cursos, ela trouxe aqui, a Isilda, várias coisas boas numa rápida conversa, né? A gente falou de você aprender uma técnica manual, que isso ajuda a liberar o estresse, que inclusive as clientes, né, chegam lá por indicação terapêutica. Ela falou dessa relação. A gente sabe que homens também fazem, mas mais são as mulheres. E as mulheres ali desenvolvem uma relação de amizade, quer dizer, enquanto elas estão ali na atividade manual, uma vai fazendo o exercício de escuta da outra e elas vão ali se relacionando. Como é que você vê, Bruna, como psicóloga, um espaço como esse, onde as pessoas estão ali tentando se acalmar, né, se livrar dessa ansiedade e ainda fortalecendo esses laços de amizade? Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, estou muito feliz. Falar de saúde mental, eu amo falar de saúde mental, e na interface com as terapias manuais, né, que eu amo de paixão, eu acredito que dá um gostinho mais especial, né, de falar sobre esse tema. Quando você traz aí, né, todo esse contexto aí, né, do que o palácio, né, o que esses cursos ele pode provocar, eu quero trazer um dado extremamente importante, né, que é quando a gente inicia de saúde mental, é importante a gente dar dados, né. Então, globalmente, pensando em Brasil, nós temos um maior índice de afastamento, né, laboral, em virtude de diagnóstico de estresse, de ansiedade e depressão, né. Então, quando ela conta que existe um encaminhamento psicoterapêutico, né, para esse espaço, efetivamente isso a gente tem essa prática, porque a gente entende que o trabalho manual, né, que é chamado também de terapia silenciosa, ela traz muito a lembrança de uma técnica e uma abordagem maravilhosa que é o mindfulness, onde o artesanato, onde o trabalho manual, ela te dá qualidade de presença, ou seja, com essa sociedade extremamente hiperestimulada, né? Você vê que a gente sempre está fazendo alguma coisa, a gente está sempre desenvolvendo alguma coisa, a gente não tem tempo para ter o nosso ócio criativo. Então, quando a gente vê esse trabalho de você parar, onde você traz presença, onde você traz ali uma concentração, você trabalha efetivamente muitas áreas neurológicas, e isso é de grande valia e de grande importância, né, para o nosso cérebro. Nosso cérebro agradece, né? O estar ali, né, naquele momento, a gente tem que prestar atenção no que está fazendo para fazer correto, ou seja, você está vivendo aquele presente. Exatamente. Ao invés da sua mente, às vezes, ficar pensando, né, em mil e uma coisas. Quantas vezes a gente está fazendo, até no trabalho mesmo, né, nós estamos desenvolvendo alguma coisa, a gente está com multipensamentos, né, de tantas atribuições e tantas coisas que a gente precisa fazer. Né? Então, quando a gente pensa nessa terapia, né, que eu particularmente eu amo, eu adoro, eu super recomendo a terapia manual, porque efetivamente, né, enquanto profissional e também como praticante, né? É como eu estava conversando com você anteriormente, para não esquecer, eu lembrei de que em um determinado período da minha vida, né, logo quando eu engravidei, a gente começa a pesquisar várias coisas, né, do quartinho do neném, tudo. E eu lembro que eu comecei a pesquisar e veio o quadrinho da maternidade. Tem que ter um quadrinho de maternidade pra gente colocar na portinha, né? E eu sou cliente e não sabia. Coincidência. Foi lá para aprender a fazer a arte. Exatamente. E aí, quando eu cheguei, né, eu falei assim, olha, eu acho que pensei em comprar, né, já pronto, mas naquele momento eu falei assim, não, eu acho que eu vou confeccionar, acho que deu um tom mais afetivo e foi de grande importância para aquele momento que eu estava vivendo, e até hoje, ela tem 8 anos, o quadrinho tá lá, né? Olha só, ali tem seu amor. Ali tem o meu amor. Que história, né? Carrega uma história. Então, né? Você pintei o quadrinho, as meninas lá orientaram a tinta específica, então você pinta, você decora e trazendo um outro lado, né? Enquanto experiência, o quanto aquilo provocou bem-estar, o quanto eu me senti relaxada. E, consequentemente, ali foi uma oportunidade para alguns presentes, viu? Porque depois as pessoas chegavam lá em casa e viam o quadrinho dela e diziam assim, nossa, que coisa linda, onde foi? Eu falei assim, confeccionei o que fiz, né? Autoestima. Autoestima. Então, assim, exatamente, o quanto o trabalho de autoria
ele desenvolve esse senso também de segurança, de felicidade. A gente libera dopamina, né? Pensando em neurociência, serotonina, hormônios, né? Neurotransmissores do prazer, né? Da felicidade. Então, para mim, foi um momento muito especial. E agora, conversando com a Isilda aqui, eu não sabia que eu era já cliente dela. E foi muito bacana essa experiência, né? Com a arte, trazendo um olhar da psicologia, o quanto a gente entende que isso é importante, o trabalho manual, e experienciando também, né, enquanto cliente, né, vamos dizer assim. Isilda, o que as pessoas mais procuram? Quais são os cursos assim que tem mais procura, que as pessoas se identificam mais? Atualmente é o crochê. O crochê está muito em alta, né? Está super em alta, eu amo. As grandes marcas aí estão presentes sempre nas passarelas, aquelas roupas lindas de crochê e acessórios, né? Bolsas de crochê. O macramê também voltou com muita força, também bordado, costura criativa, interessante, costura criativa também, se divertem muito lá com a costura criativa. Sabonetes artesanais, velas artesanais, trabalhos com resina acrílica, que você pode eternizar alguma coisa, por exemplo, o buquê da noiva, ela pode eternizar com essa técnica de costura criativa. O primeiro dentinho que cai, você pode eternizar. E também artes em geral, pintar gesso, resina, peças de MDF, vidro, né? E decoupagem. E também temos bordados, acho que eu falei, tela, pintura em tela, aquarela, são os mais procurados atualmente. A senhora falou do crochê e do macramê, que estão muito em alta, e de fato a gente vê, né? Ou seja, esse movimento de valorização das artes manuais, ele está partindo até das grandes marcas, exatamente. Né? O artesanato está vivendo um momento muito especial, está sendo muito valorizado. Porque, de repente, o mundo começou a perceber que as peças feitas à mão, elas têm alma, né? Têm um propósito, têm uma história para contar. Então, as pessoas cada vez mais estão fugindo do padronizado, do industrializado, que sai de uma esteira de produção produzido em massa. Então, estou valorizando mais o feito à mão, justamente porque tem uma história para contar. E aí tem essa coisa, como a Bruna trouxe, né? O prazer de você ver uma peça sua pronta. Como isso mexe com a nossa autoestima, quando alguém elogia algo que foi feito por nós, né? Isso mexe muito com a nossa autoestima. Sim, os testemunhos são diários lá com as alunas, né? Conta um pouquinho pra gente então, do que elas... Todos os dias recebemos testemunhos, todos os dias, de como a vida delas melhorou fazendo artesanato lá conosco, né? Cria muita expectativa boa, né? Quando elas começam a ver o trabalho dela, lindo, vão embora para casa e recebem elogios, isso tem um valor imensurável na família, né? No grupo que ela vive, né? Ela se sente que pertence mais àquele grupo, né? Porque ela é valorizada. Tudo que ela está fazendo está tendo um valor. Então, isso é um benefício enorme emocional para ela. Autoestima, né? Algumas dizem que estão dormindo melhor. Olha só. Porque é relaxante, a arte é relaxante. Então, muitos depoimentos maravilhosos. O que esse trabalho manual, né? O que é esse exercício de você produzir ali algo com as suas mãos, o que isso provoca no nosso corpo? Você falou um pouquinho de dopamina, né, de hormônios que nos dão prazer, mas de fato, por que é tão importante do ponto de vista terapêutico mesmo, a gente desenvolver algum tipo de hobby, algum tipo de trabalho manual que nos faça parar um pouco no tempo ou parar com esse corre-corre que a gente está vivendo? A gente diminui os nossos níveis de cortisol, né? Então pensa que em um sistema nervoso, né? O que é que o cortisol faz? Dá insônia, estresse,
A gente sofrimento psíquico, né? Quando a gente pensa em ansiedade, depressão, burnout. Então, quando a gente trabalha com a terapia silenciosa, né? Que é a terapia manual, a gente está provocando ali um centramento, uma concentração, né? A gente a gente precisa saber qual é o ponto que a gente está dando, né? O passo a passo. Então, consequentemente, você se distancia de algumas outras coisas e você desenvolve ali uma atenção, né, organizada, você presta mais atenção, você ativa ali, né, pensando em neurociência, você ali ativa a sua memória, porque você precisa daquele ponto para você fazer um outro ponto, então assim, você está ali no aqui e agora. Né? Então, assim, quando você diminui os seus níveis de cortisol, que na verdade são os hormônios do estresse, você eleva a sua dopamina, você eleva a sua serotonina, consequentemente todo esse prazer, né, toda essa satisfação e esse bem-estar, ele é provocado no nosso sistema nervoso. Né? Então, olha o quanto uma terapia, né, manual, apesar de algumas pessoas entenderem como um passatempo, como algo muito simples, mas o quanto isso reverbera no nosso cérebro, na nossa consciência, e o quanto isso também é importante, né, para a nossa saúde psicológica e emocional. Sim, né? O mundo ele evoluiu muito rápido e as pessoas começaram a não ter mais tempo de desenvolver as coisas de forma, por exemplo, devagar em casa, vamos dizer assim, porque para você fazer uma peça de crochê, uma blusa, né, você vai levar um certo tempo de produção. Isso. E as pessoas têm pressa de comprar uma blusa. Porque repara, existe, na TCC a gente chama de metas, né? Então, TCC terapia, é a terapia cognitiva comportamental. E a gente gosta muito de trabalhar com planejamento, com organização, porque a gente entende o quanto isso é importante para o nosso cérebro, né? E isso traz uma satisfação, eleva a autoestima. Então, a ideia de começo, meio e fim. Então, quando você está ali fazendo, por isso a ideia da autoestima elevada, né? Você está ali fazendo uma arte, aquela sensação de que vai ser desafiadora, vai ter ali, eu já quero chegar no final, vai ter o processo. Né? O quanto a gente escuta, eu escuto isso muito no consultório, a ideia de que a distração muitas vezes é a própria tela. Então, tá fazendo o quê? Qual é a distração? Rede social, né? Então, quando você vê uma terapia, né, onde você vai ali parar, você vai se distanciar desse excesso de estímulo, né? E existem muitos estímulos. Então, assim, é uma série, tudo muito envolvido em tela. E quando você sai dessa área, né, de tecnologia, e muita gente trabalha com isso também, então, às vezes, inevitavelmente, você passa o dia inteiro frente a um notebook, a um aparelho eletrônico, e você vai para um trabalho desse, olha que coisa importante, né? Qual o comando que você está dando para o seu cérebro, para a sua... e para a sua consciência ali, vamos parar um pouquinho, vamos fazer uma coisa diferente. E o nosso cérebro, ele precisa ser desafiado, ele precisa ser estimulado com coisas diferentes, coisas novas, né? Então, a ideia de você manusear, a ideia de você fazer, você está trazendo ali para o seu organismo uma qualidade de presença, uma qualidade de que eu vou parar aqui agora, qualquer coisa, e vou estar fazendo isso aqui. O quanto isso eleva a sua sensação de bem-estar e o quanto isso é importante. Tá. Eu mesma fui diagnosticada com ansiedade e o que eu percebo? Muitas vezes, na hora que eu deito na cama, né, que a gente para, aí eu começo a pensar em tudo que eu tenho que fazer no outro dia. E eu já quero ver tudo isso pronto. Né? Meu Deus, mas e será que vai dar tempo? E será que a entrevista vai ser boa? E será que vai funcionar? E será que isso... E isso vai me deixando tão ansiosa que eu vou tendo dificuldade para dormir. Quer dizer, se eu começar a desenvolver uma atividade manual, provavelmente isso vai me ajudar a lidar com essa... E que a gente precisa diferenciar a ansiedade patológica e a ansiedade normal que todos nós temos, né? Então, por exemplo, chegar aqui, a gente com friozinho na barriga, né? Mas essa ansiedade, ela não nos paralisa. Isso. Né? Eu cheguei aqui, chegamos no horário, conversamos, estamos falando, a gente já está aqui suando, né? Estamos aqui no parasimpático, né? Desativando aqui todo o estresse, né? Toda a exposição. Mas quando a gente entende, né, desse sofrimento psíquico também, é aquilo que paralisa, aquilo que você perde à noite numa ruminação de pensamentos, né? O quanto você perde à noite, você fica muito mais irritada, você desloca a sua ansiedade muitas vezes para um alimento, você desloca a sua ansiedade para tantas outras coisas que trazem prejuízos, né, para a sua vida. Então, é importante a gente diferenciar de que ansiedade todos nós temos.
né? A gente tem ali uma porçãozinha, vou fazer uma prova de algum curso, não dormi, estudei mais tempo, fiquei mais tempo acordado, mas passou a prova, acabou. Passageiro, né? É passageiro. Então, quando a gente está diante de uma ansiedade, né, patológica, uma ansiedade disfuncional, ela carrega aí vários prejuízos, né, na nossa funcionalidade com saúde, com tranquilidade. E é nesse momento que as telas também são muito prejudiciais, né? Elas nos aceleram mais ainda. E eu já escutei em alguns momentos da tela ser o fator de distração. Então, assim, fez tudo, trabalhou, então vou ficar em casa em tela. Até mesmo os próprios jogos, se você observar aqueles coloridos, né? Aqueles estímulos, cores fortes. E quantas pessoas, né, não trabalham com a própria higiene do sono e dormem com o celular. O quanto isso faz mal, né? A gente não descansa o nosso cérebro, né? E, consequentemente, é cortisol aumentado, é estresse, é irritabilidade, alteração de humor, né? A gente traz grandes prejuízos só quando a gente... é só o sono, gente, o sono ele é importantíssimo. Nesse momento do sono, então, vou me organizar para dormir, mas eu acho que eu ainda não estou com sono. Fazer meia hora de algum tipo de terapia manual é... Sensacional. Sensacional, né? Fazer uma terapia manual, você faz ali um crochê, você faz ali uma pintura, porque você está levando mensagem para o seu cérebro, olha, vamos desativar. Desacelerar, né? Vamos desativar, vamos desacelerar, vamos acalmar, para que ele entenda que ele vai precisar entrar em repouso, né? Então, assim, a gente vive numa sociedade extremamente super estimulada, são muitos estímulos, e chega um momento que ele não entende, e a gente precisa educar. Olha que loucura, né? Educar o nosso cérebro de que a gente precisa ali diminuir os excessos, então se distanciar da tela, fazer um crochê, fazer uma pintura, fazer uma miçanga, né? Que eu vi também que tem de bijuteria, fazer umas bijuterias lindas, né? Então isso consequentemente desacelera e com certeza, né? Eu digo isso pela minha prática clínica com alguns pacientes, o quanto isso melhora a sua qualidade do sono, ou seja, quando é que a gente percebe que o sono está melhorado? Quando você acorda mais descansada. Quantas vezes a gente dorme e acorda, nossa, parece que eu nem dormi. Né? Pensa, e já acorda com o celular na mão, com o que tem que fazer. Não acorda, não respira, né? Como você não respira. Olha a importância, gente, respira. Não respira. Então você já acorda freneticamente, preocupado com algumas atribuições e acaba que você não tem tempo para respirar. Né? Eu gosto muito de conversar com os pacientes quando chegam com a demanda de ansiedade. A primeira coisa que eu pergunto, como está a sua respiração? E aí é curioso que, como assim, como está a minha respiração, né? Como é que você está se sentindo aí agora? Então, assim, são perguntas que a gente está convidando para a qualidade de presença. A gente está convidando para mindfulness, que é o que as terapias manuais, ela desenvolve. O centramento, né? O aqui e agora, o estar aqui nesse momento tocando, olhando, percebendo a minha respiração. Então, com certeza, isso desacelera. Isilda, a senhora abriu o Palácio, né? Começou o Palácio lá na década de 1990. Exato. Né? A senhora já falou aqui que o slogan, né, era faça você mesmo e ganhe uma renda extra. Ganhe uma renda extra. Você começou pensando no empreendedorismo. Exatamente, criar microempresários. Né? Mas aí a senhora percebeu que ao longo a grande surpresa desses anos foi perceber os benefícios que tem também se faça você mesmo. E as pessoas começaram a mudar também, né, o objetivo de buscar. Antes elas buscavam com uma renda extra, mas hoje elas já buscam mais até como uma terapia relaxante. Hoje a maioria, sim, como uma terapia relaxante. E elas já chegam dizendo, o meu terapeuta mandou vir aqui fazer artesanato. A maioria. Nós temos clientes advogados, médicos, promotora, entendeu? Pessoas que têm uma vida agitada, das mais variadas profissões. E muitos idosos também, que são carentes, né, de atenção, precisando se socializar. Muitas pessoas moram sozinhas, são solitárias, né? Então, fazer artesanato em grupo tem um benefício a mais, fazer em grupo.
né? Porque se socializa, essa conexão humana traz muitos benefícios. E que bacana ela falar dessa questão de que os idosos estão procurando, né? Quando a gente pensa assim, né, na questão de você desafiar o nosso cérebro a fazer mais coisas. E eu lembrei da própria reserva cognitiva, né, que é um termo que a gente usa na neuropsicologia, justamente que é para você estimular o seu cérebro, né, de você deixar sempre ele em desafio, ele em potência para aprender coisas novas, né? Então, assim, a arte-terapia, a terapia manual, ela é somente para quem tem habilidade? De jeito nenhum. Muito pelo contrário, né? Todos nós podemos aprender, todos nós temos potencial, né, para a gente desenvolver uma coisa diferente, uma coisa nova. E é curioso, né, as formações que chegam, né? Se você é um engenheiro que trabalha com bastante cálculo, olha que bacana, né? O quanto isso está sendo acessível, as pessoas estão entendendo ali, né, a importância desse recurso terapêutico, que eu acho que é muito maravilhoso. A gente está falando de mulheres, mas a Isilda me trouxe que nos sábados pela manhã tem aulas para criança, de todas as idades. Elas gostam muito do crochê, impressionante. Criar aquela turminha ali, a gente coloca pipoca, é uma festa. Fazer bolsinhas para meninas, crochê, né? E as mães aprovam, né? Porque querem tirar as crianças da tela. E elas levam crochê para casa, em casa também fazem. Então, o bom é isso, ajudar também as crianças, que mais do que nunca estão muito colados na tela. E aí tem isso, né? Além da questão do tirar a criança da tela, que é fundamental, mas também eu acho que uma analogia, né, de como é importante aprender o passo a passo de uma coisa, como funciona, que a vida é assim, né? A gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo, vai melhorando. Que é uma construção, né? De que você vai aprender a fazer o primeiro pontinho, vê se está certo, tá? É isso mesmo. Aprender a fazer aquele primeiro pontinho e fazer todo aquele cruzamento ali com aquela agulha, né? Com aquela linha, rodar o dedinho ali. Linha para lá, linha para cá. E é curioso o quanto a criança ela tem essa capacidade, né? De aprender rápido. Você vê que depois termina já tão curiosa para aprender uma outra coisa, né? O quanto isso é bacana. E qual a faixa etária das crianças que... 5, 6 anos, para cima. Bacana, são pequenas, né? E um testemunho muito interessante que eu gostaria de colocar é o quanto o artesanato auxilia no processo de cura do luto. Olha, é do muito luto, importante isso. De uma perda, né? Às vezes uma separação, que a pessoa passa por momentos terríveis, né? Sim. Então, o artesanato auxilia na cura do luto. O que a senhora já ouviu de depoimentos assim importantes, né, nesse sentido? As pessoas, elas realmente vêm trazendo isso? Vêm, elas chegam chorosas, né, tristes, né, com o que está ocorrendo. E com a dinâmica da sala de aula já é relaxante por estar em grupo, é como se fosse uma terapia em grupo. E depois, a concentração que ela tem que colocar para não errar o passo a passo, né? A memória fica presa ali no trabalho e se distancia dos pensamentos que faz trazer a dor, trazer a dor de tristeza. Então, é uma atividade que pode ajudar nesse processo do luto. E as aulas, elas são semanais? São com qual frequência? Nós oferecemos aulas todos os dias, de segunda a sexta, nos 2 turnos. E no sábado, pela manhã. Temos uma programação mensal, né, das atividades, de acordo com a demanda. E o aluno, quem quer iniciar essa experiência, ela faz o horário dela. Né? Ela não precisa vir todos os dias, ela monta o horário como ela quer. Sim, tem essa liberdade, ela pode ficar o dia todo, tem essa flexibilidade. E aí, às vezes, como a senhora falou, fica o dia todo e já... Fica o dia todo. Mantém a amizade com o pessoal. Mantém a amizade. Tem um depoimento muito interessante de uma aluna, que quando ela chegou, bem idosa, ela tremia muito. Ela tremia. E nós pensamos que ela tivesse Parkinson. Daí, um tempinho, ela falou: meninas, vocês não estão notando que eu não estou tremendo mais?
Eu pensava que eu tinha Parkinson, mas na verdade era só ansiedade. Olha Então, só. olha só o benefício. Você está vendo a resposta fisiológica aí, Fisiológica. né? É que vai acontecendo. E é o que eu tinha lhe perguntado, né, dos benefícios, e aí ela traz a comprovação na prática, né, do que eu ouço lá. Que bacana. É bacana, né? E sabe uma coisa importante que ela falou, né? Me tocou bastante aqui, é que a gente sabe que pacientes enlutados, eles são bem desafiadores, né? É difícil administrar a perda. É difícil administrar. E o interessante é que tem coisas, tem dores, tem traumas, tem perdas que a gente não consegue colocar em verbo. A gente não consegue colocar em fala. Né? E a gente viu o quanto as terapias manuais, o trabalho manual, de uma forma muito inconsciente, né? que é o que Jung trabalha, né? Jung traz isso através das artes, né? Onde a gente simboliza ali, muitas vezes, aquela experiência traumática, aquela experiência de dor, através de uma arte que você está fazendo ali, porque não tem o certo e o errado. Na arte não tem um certo e errado. Não tem a cor que eu tenho que dizer que você vai fazer. Você vai usar a cor que você quiser. Né? Você vai usar você vai fazer o curso que você quiser. E ali, consequentemente, você expõe uma liberdade emocional. Então, quando você traz aí a ideia do luto, né, que eu entendo como um dos sofrimentos assim que pega bastante, né, nós enquanto humanidade. A quem foi aquela pessoa, o significado daquela pessoa que a gente perdeu. E a gente entende de que muitas vezes é difícil, muitas vezes em fala, em processo psicoterapêutico, falar, né? Principalmente nos primeiros momentos, quem era de fato aquela pessoa, porque a emoção, né, tá tomando tanta conta ali, né, tá tão sobressalto, que às vezes é muito difícil, né, e às vezes a gente, em um exercício terapêutico, a gente pede, faz uma pintura aqui, desenha para dar um significado de quem foi aquela pessoa, né, e às vezes sai cada desenho, sai cada coisa incrível, e associado à terapia manual, você vê de que ali, de alguma forma, está acontecendo algo movimentando o nosso próprio inconsciente, a nossa regulação emocional. Ela sai do foco da dor, né? Sai do foco da dor. E ela vai para o presente. Por isso que eu digo que é um recurso terapêutico que lembra muito o mindfulness, né? Que é uma técnica muito utilizada dentro do consultório, que é você estar no seu aqui e agora. Então, você tem qualidade de presença ali naquele lugar. É tipo uma meditação ativa, né? Exatamente, consciente. E quando a gente fala de mindfulness, quando a gente fala de qualidade de presença, você não vai estar em outro planeta, né? Você está ali presente. Então, por exemplo, eu estou aqui, estou olhando para você, estou sentindo a temperatura desse ambiente, está sendo uma conversa muito, muito alegre, muito bacana aqui, essa troca, essa partilha de conhecimento. Então, assim, eu estou inteira aqui, né? Eu estou presente. E, consequentemente, é o que acontece com os pacientes que estão em sofrimento psíquico muito grande, muitas vezes uma perda traumática, né? Então, assim, onde muitas vezes não sabe elaborar. É difícil a elaboração. E a gente precisa desse tempo, a gente precisa daquela qualidade ali, né? De atendimento muito específico e, consequentemente, os encaminhamentos para a terapia de arte, porque a gente sabe, assim, da importância, né? Desse descolamento de algo, de somente falar, né? Porque naquele momento, às vezes, falar pode trazer uma retraumatização, ou seja, repete muitas vezes aquela mesma dor ali. E quando a gente vai para um trabalho mais simbólico, um trabalho mais livre, de uma liberdade emocional, você vê as respostas. E eu estou muito contente aqui de ouvir, né, de forma muito empírica aí, né, as respostas do trabalho de vocês. Realmente. Muito bom ouvir os testemunhos. Muito bacana. Muito bacana. Muitas clientes, alunas, né, colocam também assim que hoje toma menos remédio controlado. Então, olha só o benefício já, né? Impressionante. É impressionante. E só lembrando, ele veio aqui agora, que eu trabalhei numa clínica psiquiátrica durante um tempo, e foi assim, eu acho que para mim foi divisor de águas, né? A gente recebe muito em consultório particular, paciente com ansiedade, depressão, transtorno de humor. Em clínica psiquiátrica, o transtorno está bem mais em alta, né? Esquizofrenia, bipolar muito grave. E eu lembro que quando um psiquiatra muito querido e saudoso, André Brasil, ele me convidou para fazer parte da equipe dele.
E quando eu cheguei lá, eu fui a pioneira do trabalho de oficina de artes, né? E oficina de música. Então era incrível, porque assim, paciente bem medicado, porque o nível de sofrimento estava bem alto. E quando a gente convidava inicialmente para fazer assim a oficina, alguns tinham resistência. Então eu ia lá, bom, vamos lá fazer, não sei o que, você vai gostar. E assim, no primeiro momento, uma pequena resistência, depois eles começaram a participar, e você observava ali o quanto eles ficavam presentes. Então eles faziam pinturas de mandala, a gente trabalhava com argila, tinha um trabalho de fazer pinturas livres no quadro, né? Eles pintavam, a gente fez um espaço onde a gente pendurava, então quando os familiares, né, os amigos iam visitar, todo mundo ficava encantado, então assim, a autoria, né? E era interessante o quanto naquele momento, em meio a toda a desordem mental, eles estavam ali presentes. Aí eu lembro de um paciente muito querido, e assim, eu posso até me emocionar aqui, que eu lembro que quando a gente fazia oficina de música, que a música também é arte, né? Tinha uma determinada música de Roberto Carlos, e ele era um dos pacientes mais graves, né? No sentido de desrealização, despersonalização, ele não tinha senso de self, senso de identidade, mas era impressionante. Quando tocava aquela determinada música, ele parava assim, e ele se emocionava, ele chorava. Né? O quanto aquela arte, aquela música ali tocava, né, profundamente, né, em alguma experiência dele, e aí ele chorava assim, mas ficava por um determinado momento, aí depois ele levantava, mas assim, foi tocado. Então, o quanto a arte toca nas nossas emoções. Então, assim, para mim foi uma experiência ímpar, né, estar ali naquele lugar com todos aqueles pacientes, ter ofertado assim para eles, né, deram continuidade, mas assim, ter vivido aquele momento ali foi muito especial e ver a mudança, porque na clínica, internamente, a gente vai mais vezes, né? Então a gente vai acompanhando ali todos os dias. E era curioso que um dia que eu não participava, né? Que eu não estava no plantão, aí chegava o enfermeiro e dizia assim, estavam pedindo pintura. Eu tive que dar. Tá liberado. Olha, estavam aqui, cadê a oficina? Então eles queriam todos os dias. Então olha o quanto foi importante para eles, né? Totalmente. Foi muito bacana, muito. Estou convencidíssima, saindo daqui, vou lá para o palácio para descobrir qual vai ser o artesanato. Será bem-vinda e bem recebida. Preciso. Olha, meninas, que prazer ter vocês duas aqui comigo, Isilda, Bruna. Eu acho que foi uma conversa super enriquecedora, fantástica. É um momento da gente revisar como a gente está levando a nossa vida, porque a gente, durante muito tempo, a gente se deixa levar pelo... o trabalho, aí a gente já chega em casa e tem que dar conta da casa, e aí para relaxar a gente acha que pegando o celular e ficar olhando ali as redes sociais ou qualquer coisa, a gente já está relaxando, e não. E aí quando a gente vê, a gente está desenvolvendo talvez algum problema com um transtorno de ansiedade ou algo assim. E a gente não precisa ser desse jeito, né, meninas? Então, de fato, agradeço por vocês terem vindo aqui, por a gente ter conversado. E antes de terminar, eu convido você para ver como está a sua respiração nesse momento. Você já parou para se avaliar como você está levando o seu dia? O que é que você está fazendo da sua vida? De repente, encontrar uma atividade manual, algum hobby que lhe dê prazer, seja o artesanato, seja a música, algo que lhe dê sentido e que faça você estar mais presente no aqui e no agora. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que vocês acham que você acha que vai gostar dessa conversa tão bacana aqui com essas meninas maravilhosas e tão inspiradoras. Parabéns para nós e até o nosso próximo episódio.